Vivendo como sacerdotes de Deus. Os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente e depois purificaram também o povo, as portas e os muros. Neemias 12, versículo 30. Deus colocou cada um de nós num círculo de influência. O apóstolo Pedro, em sua carta, diz que Deus nos fez sacerdotes. Aquela missão que antes Deus havia designado a apenas algumas pessoas especiais, agora estava sendo redistribuída para todo aquele que crê em sua palavra. Temos que encarar este desafio com muita seriedade. Algumas pessoas assumem o título de sacerdote, de pastor, de apóstolo, de evangelista, dentre tantos títulos, e se sentem superiores aos demais membros do corpo. Entendem o título como um plano de carreira empresarial ou uma escalada empresarial. Enquanto mais alto na escala, maior o prestígio que se tem entre os demais. Que erro terrível! Jesus ensinou aos seus discípulos que quem quer ser o maior, que seja o menor. Quem quer ser grande, que sirva o pequeno. Mas acho que algumas pessoas faltaram nesta aula. A grande missão do sacerdote é servir. Servir a Deus e servir ao povo de Deus. Mas isso traz algumas responsabilidades. Por exemplo, antes de tentarmos limpar as pessoas ao nosso redor, temos que primeiro nos oferecer a Deus para sermos consagrados e purificados por sua graça. Depois, vamos viver de tal forma que mostremos o impacto daquela santidade nas nossas vidas. Jesus disse que devemos tirar a trave do nosso próprio olho antes de tentar limpar o olho de outra pessoa. Sem compreender essas instruções de Jesus, jamais conseguiremos cumprir com suas ordens. Para líderes em qualquer nível, uma vida santa é essencial antes de chamar outros à santidade. As maiores renovações espirituais começam quando líderes primeiro se consagram perante Deus e sua obra. Em 1 Pedro 2,9 encontramos: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui Pedro nos lembra que, por meio de Cristo, todos os cristãos são incorporados a um sacerdócio santo, diferente do sacerdócio levítico do Antigo Testamento. Somos chamados a viver de acordo com essa nova realidade espiritual. O sacerdócio real também implica em um chamado para servir a Deus e aos outros, com a responsabilidade de proclamar as virtudes de Deus e viver de acordo com os princípios divinos. O sacerdócio real não se resume apenas ao acesso direto a Deus, mas também à nossa responsabilidade de interceder pelo mundo, oferecendo orações e vivendo uma vida que reflita a santidade e a justiça de Deus. Antes de ocuparmos qualquer função, cargo ou título dentro do conjunto de pessoas que denominamos igreja, devemos ser sacerdotes em nossa própria casa. Depois de passarmos por essa experiência, aí sim poderemos viver o sacerdócio na casa de Deus. Tenha um dia abençoado e até a próxima. Pastor Devanir Caetano da Silva.